Olá, você que está aqui na BMC News, estamos começando mais um programa Sou Bem-Sucedido, nosso encontro semanal, sempre com uma história inspiradora, que eu tenho certeza que vai trazer para você aí muitos insights para que você possa ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Mas hoje eu quero fazer o seguinte, eu já quero convidar você, no dia 16 de abril, lá na Livraria da Vida, na Fradique Coutinho, nós vamos fazer o lançamento do meu livro e também vamos comemorar um ano de programa aqui na BMC News. A gente vai ter uma programação muito bacana, vamos ter a gravação do programa que vai acontecer lá da livraria, vai ter o lançamento do livro, em breve vai ter muita novidade, mas nesse QR Code que aparece aí na sua tela, você pode colocar lá e falar, olha, eu quero ir no lançamento, a gente manda o convite para você que você esteja conosco, tá bom? Olha só, hoje nós estamos recebendo aqui um médico, tá? Ele é hematologista, um dos melhores do Brasil, referência, tá sempre na mídia, tá sempre aparecendo aí, e hoje ele vai contar a sua história, que eu tenho certeza que vai inspirar você. E hoje estou recebendo aqui nada mais, nada menos do que Dr. Jair Schmidt. Doutor, que alegria te receber aqui no Sou Bem-Sucedido. Bom, obrigado, Júnior. Prazer é todo meu de estar aqui. Olha, doutor, que a nossa conversa flua bem, né? Tenho certeza absoluta. O senhor tem muita história para contar, tem uma história bastante inspiradora, e o senhor não é paulista. O Exatamente. Senhor é capixaba. Isso. Nasceu onde, doutor? Colatina, Espírito Santo. Colatina, Espírito Santo. Quente lá, hein? Demais. Bastante, viu? Mas é uma terra boa. Eu falo que lá, e lá realmente, assim, muita gente, Brasil afora, mundo afora, que teve as origens lá. E lá também tem uma grande referência de roupas lá também, né? Exato. Boa parte de onde a minha família veio, inclusive, né? Então, assim, a minha família, né? Meu pai em especial, minha mãe também trabalhou nessa parte de indústria do vestuário. Sim. Tios, primos também foram um pouco para essa área aí também. Então, assim, é um polo importante, né? E além da parte de agropecuária também, né? Sim. Então, lá também é muito forte. Meu pai também é muito dedicado a isso, né? A principal atividade dele hoje, depois que acabou saindo aí dessa parte aí do vestuário, então acabou indo muito mais para essa parte aí da agropecuária. Então eu tenho meus dois pés na roça, viu? Só te falar isso. Eu sou do agro, assim, originalmente aí também, e gosto muito de conectar com as raízes toda vez que eu tô por lá também. Que legal. Quero mandar um abraço para todo mundo de Colatina. Eu tenho muitos amigos lá, quero mandar um beijo no coração de vocês. E em breve eu tô indo em Colatina visitar vocês. Mas, doutor, o senhor não é filho único? Não, duas irmãs. Duas irmãs. O senhor é do meio? Mais novo. O mais novo? O mais novo, caçula. Então as irmãs enchiam o saco ou não? Ah, sempre, né? Aquela coisa. A gente fala que a primeira competição que você tem é dentro de casa, né? Assim, com os irmãos, mas é uma competição saudável, onde tem sempre muito amor também, muito afeto, né? Entre todos ali dentro. Mas de uma maneira geral, ainda mais quando você é o mais novo, né? Então você tem um pouco das duas coisas, né? Você tem desde o carinho, né? Daquela coisa até do paparico, às vezes, que vem, mas um pouco da competição também, né? E o que eu acho que é saudável que você tem ali dentro de casa. Mas é onde que você aprende a conquistar o seu espaço primeiro, né? Sim. Mas, doutor, ninguém é médico na sua família. Tem médicos na sua família? Olha, tios, na verdade, mas assim, núcleo familiar mais próximo, não. Depois, muitos dos meus primos acabaram, alguns, na verdade, não muitos, mas alguns acabaram vindo na sequência. Mas, assim, da geração aí, talvez, dos primos, eu fui um dos primeiros a começar aí na área da medicina, né? Mas eu tive sempre muito incentivo dentro de casa a partir do momento que eu comecei a dizer que eu queria ser médico, né? Isso veio desde a adolescência, né? E eu brinco e falo que o sonho de todo fazendeiro é ter um filho médico. Meu pai era exatamente isso, entendeu? Então, meu pai, como fazendeiro, ele me incentivou bastante. A partir do momento que ele, claro, soube que eu tinha o dom para a medicina. E aí foi assim que eu consegui seguir, né? Então, assim, acho que ter oportunidades na vida sempre é muito importante, né? Então, eu tive a oportunidade de entrar na faculdade e a partir daí começar. Entrei muito cedo na faculdade, sabe, Júnior? Com 17 anos. 17 anos. E é muito legal a gente ver quando a família, né, doutor? Os pais, eles apoiam essa direção que o filho quer seguir, né? Sem dúvida. Conheço a sua irmã, quero mandar um abraço também para Vanessa, uma publicitária bem-sucedida que eu conheço, uma pessoa fantástica. Ou seja, cada um vai trilhando o seu caminho, os pais vão percebendo o quanto os filhos têm aptidão e quando os pais apoiam, tudo fica um pouco mais fácil, né? Claro. A gente precisa do apoio da família, né? Realmente, assim, é o nosso porto seguro sempre e é quem sempre vai estar ali disposto a nos apoiar, né? A gente sabe que toda a trajetória vai ter seus momentos de dificuldade, seus momentos de incerteza, altos e baixos. E toda vez que você precisar se reconectar com você mesmo, é na sua família que você tem que buscar, né? E como foi sair de casa tão cedo? Porque 17 anos
É novo, né? Você sai de uma cidade pequena, quantos 100 mil habitantes tem mais ou menos Colatina? Por volta disso, entre 100 e 120, até onde eu me lembro, né? E aí você sai de Colatina e vai estudar fora. Foi em Vitória que o senhor Foi, exatamente. Eu fui para primeiro, aliás, antes de ir para Vitória, assim, eu falo que eu sempre, ao mesmo tempo, assim, é desafiador você sair de casa muito cedo, mas eu sempre fui um pouco atrevido, sabe, Júnior? Então, assim, é uma coisa que eu sempre notei isso desde a adolescência, né? Então, eu saí para fazer um intercâmbio cultural com 15 anos de idade. Então, eu fui para os Estados Unidos, fui pro Texas, para uma cidade perto de Dallas, chamada Plano. E aí eu tive lá para cursar, né, aprender inglês numa high school, morando numa casa de família. E foi uma época muito gostosa, sabe? Eu tenho contato com essa família até hoje. Legal. Já fui os visitar algumas vezes. Hoje eles moram na Califórnia, em Napa, região dos vinhos, perto de São Francisco. Eles vieram no meu casamento, inclusive, né? Então a gente tem ainda uma conexão, né? Eu acho que hoje com rede social acaba que consegue aproximar as pessoas, você acompanhar as trajetórias aí em paralelo. Você acha que esse intercâmbio que você fez aos 15 anos, né? Se você fosse para Miami, Orlando, é mais só que tem muito brasileiro, mas você foi pro Texas, né? Então aquela coisa mais raiz ali, é uma cultura diferente. Exatamente, eu fiquei meses sem ver brasileiro nenhum praticamente lá. Ainda mais numa época, era 1998. Nessa época, e-mail era uma novidade. Ligação para casa uma vez por semana. Assim, rotineiramente, mas fora, assim, situação quando precisasse de alguma coisa e tudo mais. Aí sim, ligava em momentos excepcionais. Só que era bem diferente do que é hoje, né? Então, ali realmente foi um momento de imersão cultural muito importante, que eu acho que abre muito a mente ali. Sem contar que te qualifica, né, do ponto de vista de você aprender a língua. Então, acho que aquilo ali me conectou um pouco mais com a cultura. Então, tive momentos aí depois que eu fui morar, já na formação médica, inclusive, né? Então, assim, aquilo ali realmente foi um momento muito decisivo, eu acho, na formação e caráter. Eu acho que esse que é um ponto importante. E aí, nisso que eu voltei desse intercâmbio, aí eu já fui concluir o ensino médio em Vitória, onde eu já fiquei para a faculdade. Os 2 últimos anos, na verdade, eu concluí ele do ensino médio, e aí por lá fiquei Então, com 15, 16 anos, você já estava morando em Vitória, já. Sim, exatamente. Então, vamos colocar assim, o 2º e o 3º ano do ensino médio foram concluídos lá em Vitória, e aí eu já fiquei para a faculdade. Entrei na faculdade após o 3º ano, então, por isso que eu entrei muito novo, né? Entrei com 17 anos. E eu tinha uma coisa, talvez por isso, né, de não querer perder tempo, né, de querer sempre fazer as coisas e planejar como é que é a vida, né, daqui a X tempo. Até que chega uma hora depois que você vê que, assim, eu acho que quando você entra na vida adulta em especial, é quando você vê que, de uma certa forma, claro, ter planos é muito importante, mas a gente sabe que tem muitas coisas que estão acima de nós, né? Sim. E que às vezes a gente tem um plano A, você acaba tendo que partir para o plano B, então é importante sempre ter o plano B e o plano C. E às vezes você olha para trás e fala que o plano B teria sido melhor que o plano A. Né? Então isso é uma coisa que é importante. Sim. Quando você entrou na faculdade, né, para medicina, você tinha já claro mais ou menos por onde seguir na medicina? Ou você falou, deixa rolar, deixa acontecer, e vou descobrindo? Essa é uma história bem curiosa, inclusive, né? Porque quando eu entrei, você tinha uma ideia do que era medicina, mas eu me deparei com um universo completamente diferente ali. Eu achava que as especialidades cirúrgicas eram, né, as que iriam me atrair mais, mas quando eu tive o contato com a cirurgia pela primeira vez, eu vi que não era muito aquilo que eu queria. Então, assim, acho que habilidades manuais, vamos dizer assim, você consegue adquirir, mas nunca foi tanto o meu forte, que é uma coisa que o cirurgião tem bastante. Por que todo mundo quer ser cirurgião, né? Pois é, assim, é uma coisa... É engraçado isso, né? Todo jovem que eu pergunto, o que você quer ser? Eu quero ser médico. Quero ir pra cirurgia. Talvez por mostrar muito aquela realidade ali do centro cirúrgico, né, dos procedimentos, né, de você fazer uma diferença, pegar um paciente de um jeito e questão de horas depois o paciente já está de outra maneira. Só que a clínica, quando ela me encantou. Eu falo que a clínica é soberana muitas vezes, e a clínica ela me encantou quando eu tive o contato com ela. E eu pude ver que, de uma maneira geral, vários tratamentos clínicos também fazem muita diferença na vida dos pacientes. E foi aí que eu conheci a hematologia, que me encantou também. Sim. Você acha que as séries que a gente vê na televisão, você acha que é isso que motiva os jovens a querer a cirurgia, daquela coisa mais tensa? Um pouco disso também. Na época, eu assisti o ER direto, assim, era uma coisa que... Era a época, assim, que não tinha streaming, né? Então, você tinha basicamente as TVs a cabo e boa parte dos seriados passavam em determinados dias da semana, né?
O ER eu assistia religiosamente, nos dias que passavam, não era todos os dias, mas praticamente, porque passava o seriado daquela temporada e ainda tinha os dias que passavam as reprises das temporadas anteriores. Então, assim, eu assistia muito ER na época. Depois veio Grey's Anatomy, mas eu já tinha saído da faculdade. Você não assistiu Dr. House, não? Assisti, claro. Também, mas o House também já veio no outro momento, já tinha saído da faculdade já. É verdade que o House fala tudo pacientemente? É verdade o que ele dizia ou não? Ou às vezes deixa de falar alguns detalhes, entendeu? Então pode ter um pouco de cada coisa, né? Então, sim, assim, isso daí é muito para elevar o seu grau de suspeição para o outro nível, né? Sim. Eu acho que todo médico tem que ser muito curioso sempre. Né? E buscar tudo que você precisa para compor etapas e peças de um quebra-cabeça para fechar um diagnóstico. Que é exatamente isso que o seriado do House mostrava bastante, né? Mas algo que o doutor falou, pessoal, acho que é bem importante vocês entenderem. A curiosidade tem que ser algo que nós temos que ter na vida. Né? Então você vê, né, doutor? O senhor foi curioso, vou para os Estados Unidos, vou aprender, e a curiosidade nos traz ensinamento. Ensinamento nos traz a riqueza do conhecimento, e a gente pode ir muito mais longe quando a gente se torna curioso. Acho que talvez o que dificulta as pessoas terem sucesso é a falta de curiosidade nas coisas, né, doutor? Sem dúvida. Acho que isso daí é o que te faz buscar o conhecimento. Sim. O que te faz realmente buscar cada vez mais, assim. Então, senão se você aceitar muito fácil aquilo que te passam, você não vai conseguir elevar o grau de questionamento que é necessário para isso. Sim. E você tem que questionar tudo na vida, não tem jeito. Né? Eu acho que boa parte das verdades, elas são transitórias. Né? Mas será que o medo de questionar, por exemplo, a gente fala que o pacientemente, né, eu falei brincando por causa do House, mas assim, porque muitas vezes as pessoas elas têm medo do diagnóstico, elas têm medo de estar doente, têm medo do problema. Então, às vezes eu percebo, até que eu clinico até hoje, então eu vejo que às vezes o paciente, esse medo, né, do curioso é o medo de se tiver algo ruim lá na frente, né? Acho que talvez um pouco disso, ou às vezes a omissão por achar que aquele fato não é importante. Tem muito disso também, doutor? Tem. É mesmo? Não, isso eu não preciso dizer. Isso daqui não é nada demais. E aí quando você vai ver, realmente, talvez seja o mais importante. Então, acho que isso é um pouco, não só você ouvir do paciente, você fazer a pergunta específica e direcionada para ele te responder sim ou não. Sim. O médico tem que ter esse feeling, então. Tem, com certeza. Isso é do Brasil, doutor, essa falta de curiosidade, essas coisas, ou lá fora, né? Não, isso é a diferença um pouco cultural que a gente vai ter em alguns perfis. Acho que isso você pode ter nas duas culturas, né? Então, assim, parte do meu treinamento também, a gente tá na faculdade, eu não cheguei na residência médica, mas na residência eu tive a oportunidade de atuar em Seattle, onde eu fiz a parte de transplante de medula óssea. E lá é uma coisa diferente pelo seguinte, eu acho que a parte de você fazer o questionamento, o questionário que é a anamnese, né, a entrevista médica propriamente dita, você acaba pegando similaridades, né, na cultura. Lá tem um pouco mais a questão do paciente querer ter mais autonomia nas decisões, de você nunca chegar com um tratamento já engessado para ele. Você dá algumas opções e o paciente se sentir à vontade para tomar a decisão que você quer. Aqui no Brasil tem muito aquela coisa do não, doutor, faz o que você achar melhor. Ou então, e se fosse seu pai, se fosse sua mãe, se fosse... E assim, é muito um pouco da questão latina. Isso a gente vê bastante aqui, né? E a gente, ao mesmo tempo, tenta tranquilizar que, claro, você está ali para oferecer o melhor tratamento para aquele paciente, assim como você estaria para oferecer para qualquer pessoa da sua família. Sim. Que tivesse ali também, né? Agora, o americano não. O americano, ele já gosta de ter o controle da situação. Ele já gosta de querer ter autonomia. E muitas vezes a gente vê isso lá, né? E a medicina está cada vez mais. Na minha área, a gente vê muito isso, né? De você ter 2, 3 opções de tratamento para poder oferecer para o paciente, em que não necessariamente uma está mais certa do que a outra. Né? A questão de medicina personalizada, isso tem cada vez mais ganhado força também. É mesmo, doutor? Sim, sim. Então, a medicina personalizada é um pouco dessa questão aí de você individualizar tratamento de acordo com o perfil do paciente e perfil da doença que você está tratando. Até psicológico, senhor? Influencia também. Influencia. Às vezes não é o principal, mas eu acho assim que isso pode influenciar. Distância muitas vezes, então, por exemplo, o paciente que mora numa região um pouco mais distante, né, que é um pouco mais desprovida de recurso e que tem uma dificuldade de se deslocar para um centro de referência, então você também pode individualizar o tratamento dele para isso. Então tem uma série de questões hoje que eu acho que a medicina ela conseguiu avançar a ponto de você conseguir fazer essa customização do tratamento. Então quando a gente fala de curiosidade, então a gente está falando que lá atrás,
né? Então, seu pai do campo, seus pais ali sempre, né, te incentivando, motivando, e aí essa curiosidade que você foi desenvolvendo. Então, tudo isso também te ajudou você não ficar só no Brasil, eu fui para fora, estudei fora, e fez o senhor ter uma gama muito maior de conhecimento para chegar onde você chegou hoje. É isso que você está me dizendo? Isso, não, com certeza. Então, assim, depois que eu saí da faculdade, então, assim, no quarto ano da faculdade eu conheci a hematologia, as doenças do sangue, né? Então, e quando eu conheci os cânceres do sangue, eu achei ainda mais fascinante. E era uma coisa tão curiosa isso, porque assim, ninguém da minha turma de faculdade, aliás, depois teve outras pessoas que eu souberam que, mas naquela época acho que ninguém falava em fazer hematologia. E eu, a princípio, achava aquilo curioso, né? Falei assim, mas por que que eu sou o único que tô indo para essa área, né? E aí, você tinha muito aquela coisa nas especialidades que acabam o pessoal querendo mais, né? Então, eu quero fazer dermatologia, eu quero fazer oftalmologia, eu quero fazer cirurgia plástica, eu quero fazer... Tem uma onda da dermatologia hoje, né? Tem, exatamente. Eu conheço vários médicos assim famosos, como o Dr. Ivan, o Dr. Fernando Macedo. Dr. Fernando, um grande abraço, que é o meu dermato até. E aí o senhor vai para um lado que não é da moda, não é isso que eu quero dizer. Mas... não, exatamente. Assim, não, claro, ao mesmo tempo, assim, eu também vou ao dermatologista, né? Meu pai teve melanoma, entendeu? Então, ou seja, a gente que já se expõe bastante ao sol aí também, é importante você ter alguém que te olhe ali, né? Então, assim, tinha muito essa questão. Então, eu fui para uma especialidade que na época, hoje ainda fala-se mais, na época falava-se menos, inclusive, né? Da hematologia. E aí, eu falo que foi amor à primeira vista. Quando eu vi sobre a fascinação que eu tive de entender o universo das doenças do sangue, né? Que o sangue não é muito mais do que só aquela coisa de você ver o líquido ali. Você tem muito mais coisa que tem por trás dele, influenciando várias partes do nosso corpo. Então ali eu saí da faculdade, aí eu vim para São Paulo, quando eu saí de Vitória, né? Então eu saí de Vitória, isso eu formei final de 2006, então início de 2007 a gente estava prestando as provas de residência. Você formou em quando? 2006, final do ano. Desculpa perguntar, doutor, quando o senhor tem? 40 anos. Cravado. Formou cedo, então foi tudo muito precoce. Exatamente. Caramba. Mas foi assim que foi acontecendo, de fato, né? E aí, quando entrar na faculdade já é um desafio, né? Essa questão de prestar vestibular, provas e tal. Sair da faculdade para o médico também, porque é onde você passa pela segunda rodada de processos seletivos, que são as provas de residência, né? Sim. E aí eu já tinha uma vontade muito grande de vir aqui para São Paulo, né? Então, assim, eu já tinha um desejo de vir para a região, prestei as provas na época, e aí para fazer a hematologia que eu tanto queria, tinha que fazer 2 anos do pré-requisito, que é a clínica médica, a residência de clínica médica geral. E aí eu fui aprovado, né, em alguns locais, e aonde eu selecionei na época foi a Unicamp. Então fui para Campinas. Foram 2 anos ótimos, uma escola fantástica a Unicamp. Então hoje a gente recebe, por exemplo, lá no AC Camargo, nos nossos programas educacionais, alguns egressos da Unicamp. Então assim, é sempre uma turma que tem uma formação muito boa. Então uma escola excepcional. Então foram 2 anos lá. E aí depois prestei de novo, aí uma nova rodada de provas, mais uma vez, e aí para a residência de hematologia. E aí eu fui aprovado aqui na USP de São Paulo, e na época teve toda aquela questão, né, mais uma mudança também, né, então saí de Campinas e vim para São Paulo. Eu falo que foi bom o pit stop em Campinas antes, quando eu saí do Espírito Santo, que eu acho que já foi se ambientando, né, numa realidade diferente, mas não tanto São Paulo. E aí depois eu vim pra cá. Fiz um post na minha rede social, toda vez que tem o aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, me passa um filme na cabeça, entendeu? Que é exatamente assim, o que é São Paulo hoje, o que foi São Paulo à primeira vista, né? Então, mais quando você chega pra morar aqui. Então, você acha que é tudo muito difícil aqui, você fala, meu Deus do céu, eu não consigo ficar nesse lugar, não. Vou ficar aqui, vou terminar minha residência, vou embora. Vou voltar pro Espírito Santo. Vou morar em Vitória, de frente pro mar, entendeu? E tal. Porque você acha que é tudo muito difícil. É tudo muito caro, é tudo muito longe, tudo muito frio, impessoal. Só que com o tempo você vai vendo que não é bem assim, né? Não, claro, caro e longe vai ser sempre, né? Se a gente for comparar com outros locais. Não, para você ter uma ideia, doutor, você sabe que da minha casa aqui na TV, eu demoro 30 minutos, né? Quando a gente grava no horário e tal. Mas dependendo do horário, eu demoro 1h30. Mas exato, foi para chegar aqui hoje foi um desespero, né? Você acompanhou o meu desespero para chegar aqui, então. Mas exatamente por isso, né? Mas assim, com o tempo, e principalmente quando você começa a vislumbrar o futuro profissional, você vê que aqui tem muitas oportunidades. E aqui é um dos poucos locais, na minha opinião ainda, que preserva a questão da meritocracia. Então, ou seja,
Aqui mostra para você que se você realmente quiser correr atrás, se você realmente quiser batalhar o seu espaço aqui dentro, Conquiste. você vai conquistar. Uhum. Então, assim, aqui é um local que consegue te proporcionar essas oportunidades, né? Claro que, assim, acho que para você conseguir o sucesso, né, já que é o que a gente está conversando aqui hoje, é uma somatória de fatores, né? Então, assim, desde você correr atrás até você saber se posicionar no momento certo, inclusive de tomar decisões, né? Que eu acho que é o principal. O senhor teve medo? Porque, assim, muita gente está nos assistindo e com certeza o nosso telespectador deve estar com essa pergunta dentro de você. Nossa, parece que o doutor não tem medo, é destemido. Bora, vamos lá. Mas não é bem assim, às vezes, no dia a dia, O friozinho né? na barriga sempre Frio dá. na barriga, aquele medo, tipo assim, com medo mesmo eu vou. E foi assim, ó, ao decorrer de todo o tempo, né? Foi, não, Porque assim, é muita mudança. quem não tem, assim, Claro. o receio, né? Aí Sim. nessas horas a família também é importante, né? A minha esposa, na época namorada, também foi muito importante em todas essas etapas, né? A gente tá junto desde a faculdade também, né? A gente conheceu no colégio, entramos na faculdade junto, começamos a namorar na faculdade no segundo ano. Então fizemos trajetórias. Então eu fui para a residência de clínica médica em Campinas, ela foi para pediatria lá em Campinas também na Unicamp. Viemos para São Paulo, ela veio junto também. Então, ou seja, isso tudo, na verdade, ajuda. Você ter as pessoas que te impulsionam e que te estimulam e que te dão ânimo para você seguir em frente. Sim. Isso é fundamental. Mas, assim, o frio na barriga sempre vai ter. E é saudável. É aquela coisa, assim, aquele medinho do desconhecido e tudo, mas que aí depois as coisas vão fluindo bem. Porque é importante as pessoas entenderem, e isso é muito legal, pessoal, vocês entenderem. Todas as pessoas que a gente traz aqui são pessoas bem-sucedidas, pessoas que alcançam sucesso, mas elas são normais igual a você. Entendeu? Todos nós aqui temos medo, ficamos com raiva muitas vezes, passamos nervosos, passamos momentos alegres. A diferença é o que a gente faz com os sentimentos que nos tem. Medo, eu tenho, o Dr. Jair tem. Agora, o que a gente faz com medo? O que você faz com o seu medo? Você permite que ele te trave? Você permite que isso seja um impulsionamento? Porque tem muito isso, né, doutor? O que a gente faz com aquele sentimento que a gente tem? Eu acho que o medo, você tem medo do desconhecido. O que eu acho o principal para você lidar com o medo é o conhecimento, sempre. Uhum. É assim que eu consegui desvencilhar uma boa parte daquilo que eu temia. Sim. É você conhecer. Sim. Então, na hora você acha que é o seu inimigo, entendeu? E depois você vai ver que não é o seu inimigo, no fim das contas, né? Talvez o seu inimigo tá dentro de você mesmo, né? Tá na sua mente. E eu acho que quando eu cheguei aqui em São Paulo, realmente, assim, as coisas foram acontecendo gradativamente, até que chega uma hora que eu brinco e falo, primeiro te incomodava, depois para de te incomodar, depois você começa a gostar. Então, basicamente, é isso que aconteceu aqui. Sim. Mas, assim, ainda teve aquela coisa, né? Mas será que eu volto pro Espírito Santo ou não? Entendeu? Qualidade de vida, Vitória é uma cidade linda, né? Vitória é uma cidade que ainda tem umas características de cidade pequena, mas um pouco de cidade grande envolvida ali no meio e tal, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? Eu ainda tinha um pouco desse pensamento de voltar para o Espírito Santo. E aí, quando eu estava terminando a residência de hemato, eu de novo falei, não, eu vou passar uma temporada fora. Então, eu tinha feito a residência de hemato, fiz um ano a mais aqui ainda, lá na USP, em transplante de medula óssea. E aí eu falei, bom, o que está acontecendo com o transplante de medula óssea fora do Brasil? Aí eu vi que tinha umas modalidades diferentes já apontando ali para fora, né? De você fazer alguns transplantes com algum grau de incompatibilidade. Exatamente. De novo, né? Olha a curiosidade aí de novo. E eu pensei exatamente isso. Se eu for para fora, o que eu consigo trazer de volta para me ajudar, de fato, a fazer a diferença onde quer que eu esteja? E aí falei, bom, fui para Seattle, lá no norte, né, na costa oeste, divisa com o Canadá, que é o berço do transplante de medula óssea nos Estados Unidos e no mundo. Então, onde começou tudo, nos anos 70 em especial. Então, assim, a boa parte lá veio do Donald Thomas, que foi um dos pioneiros aí, o maior pioneiro na técnica de transplante de medula. E ainda assim, um dos centros, até hoje, mais ativos e mais pioneiros em termos de vanguarda e novas tendências também. Falei, bom, vou passar uma temporada lá. Tinha uns contatos, né, de pessoas que já tinham ido antes e tudo mais, sabia mais ou menos como é que era o processo, etc, aquela coisa toda. E quando eu fui, eu tinha aquele pé Espírito Santo, São Paulo, aquela coisa toda, etc. Você não ia voltar para o Espírito Santo nunca. Então, aí o que aconteceu? Eu comecei a ouvir muito isso, exatamente essa frase que você está me falando agora. E aí cheguei lá, tinha uma mentora, uma médica, o nome dela é Mary Flowers, mas ela é brasileira, de Natal.
E ela é um ícone. Até fiz um post agora, fui pro Congresso da Sociedade Americana de Transplante e Terapia Celular, e aí eu encontrei com a Mary lá de novo, né? E toda vez eu relembro ela, o quão decisiva que ela foi dela me ajudar a entender como eu estava naquele momento de decisões profissionais e o que eu deveria levar em conta na hora de decidir onde eu estaria de fato, né? Mas claro que assim, uma coisa é você querer, outra coisa é você ter oportunidade. E aí, nesse binômio, né, de tomar as decisões, né, Espírito Santo, São Paulo, etc., quando eu estava lá, eu recebi uma proposta bem interessante, que foi a do AC Camargo. Mas segura aí, doutor, daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais dessa proposta do AC Camargo, se realmente ele ficou aqui definitivamente em São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Você já pegou seu celular, colocou nesse QR Code. Dia 16 de abril, vamos estar juntos lá na Livraria Coutinho no lançamento do meu livro, O que você precisa saber para ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. E lá também vamos gravar o nosso programa, né, Eu Sou Bem Sucedido, de aniversário. 1 ano já no ar, uma audiência fantástica, maravilhosa. Eu quero muito que você, que é o nosso telespectador, esteja com a gente lá. Hoje estamos aqui com o Dr. Jair Schmidt, ele está contando aqui para nós um pouquinho da sua história, e aí você recebeu uma proposta do AC Camargo, não é qualquer hospital, né, doutor? Exatamente. Então, assim, e até então, o AC Camargo dentro da minha área, eu conhecia pouco. Tinham excelentes profissionais, mas eu conhecia, enfim, ter muito mais a noção da realidade ali, principalmente dos serviços de universidades, onde os residentes transitavam mais, mas aquela coisa toda. O que é bacana, doutor, olha o desafio, né? Primeiro eu quero deixar uma nota aí para vocês. Se você quer ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, procure os lugares onde você vai encontrar os melhores. Ele queria saber um pouco mais sobre transplante, onde ele foi, na fonte. Onde estão os melhores? É para lá que eu vou. Vocês estão reparando? Aonde tem os melhores, lá está o Dr. Jair. Entende? O que nós precisamos entender é o seguinte, não tem problema nenhum a gente ter o senso de mediocridade, a gente querer ser medíocre, né? O que é ser medíocre? A gente querer ser mediano. Mas vocês viram que o Dr. Jair não tem essa pegada. Já que é para mim ser o melhor, eu vou ser o melhor. Então, onde estão os melhores? E lá estava. Então, se você pegar toda a trajetória que ele contou até agora, aonde estão os melhores, lá ele está. Tanto que, quando você recebe para vir para o AC Camargo, lá também estão os melhores e começa mais um desafio, né, doutor? Pois é, exatamente. Aí, Júnior, realmente me brilhou os olhos essa proposta, né? E é exatamente o que você falou, a gente tem sempre o que aprender. Não adianta, assim, isso daí é uma coisa que é dentro da medicina, então, você vai estar sempre tendo que aprender. Eterno, né? Eterno. E aí, bom, aí decidi vir para cá, né, ficar em São Paulo definitivamente, então vim pro AC Camargo no primeiro momento. Depois, passou um tempinho, o Hospital das Clínicas da USP acabou me convidando para voltar para lá, de fato. E aí estava no momento de transição que muitas universidades têm quando troca a liderança e tudo mais. Então ali eu comecei, né, numa proposta dentro do transplante medular ósseo que eu já conhecia lá do Hospital das Clínicas, mas para apoiar, né, um processo de transição que estava acontecendo ali. E aí fiquei nas duas instituições durante um bom tempo, né? Doutor, então, só para... Vou te cortar, mas acho que é importante a gente falar disso. Você estava no AC Camargo, no Hospital das Clínicas, também não deixa de ser uma grande referência hoje, né? O que fez eu sei a resposta, mas eu quero que o senhor fale. O que fez as pessoas escolherem você? Imagina, recém-formado, né, na residência, mas as pessoas te escolheram também, claro, também foi uma escolha sua, para estar nesses lugares. Como é que foi essa escolha dessas pessoas? Por que elas te escolheram? Olha, Júnior, eu acho assim que tem muita coisa ali que eu acho que possa ter feito a diferença. Acho que, claro, você pode se tornar atrativo do ponto de vista profissional quando você investe na sua qualificação. Então, aquele momento foi crucial. Anota aí. Entendeu? Então, assim, eu tava vindo num momento de carreira, assim, muito de investir em formação. Tinha acabado de voltar lá de Seattle e tudo mais, assim, com uma bagagem muito grande de coisas que eu aprendi lá que eu gostaria de aplicar aqui. Certo. Né? Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar assim, acho que isso é uma coisa que é importante, mas habilidades sociais, comunicação, relacionamento, Anota aí, muito pessoal. importante também. Isso é importante.
Isso daí é uma coisa que também faz a diferença quando você conversa com as pessoas, aonde que você se mostra realmente que você está chegando para poder colaborar, né? Onde você de fato está chegando para poder agregar naquele local que você está. O famoso network. Exatamente. Claro que assim, não adianta, nem Jesus Cristo foi uma unanimidade, a gente sabe disso, né? Então assim, naturalmente você vai ter desafios onde quer que você vá, né? Então, desafios, né, com relação a pessoas, com relação à instituição, né? Então, uma instituição ela é formada por pessoas ali dentro. Então, assim, por mais que atrativo o local seja, quando você pisa lá dentro, você começa a enxergar as imperfeições. Sim. Todo local vai ter. Sim. Então não adianta você também idealizar muito aquele local que você está indo, que quando você chegar lá você vai ver que não é assim. E tá tudo bem. E você tá lá, a partir do momento que você pisou ali, aquilo que você enxergar de imperfeição, cabe a você também ajudar a melhorar. Sim. Então isso daí foi uma coisa que eu sempre carreguei muito comigo, entendeu? Não adianta você querer ser servido onde você está. Não, você tem que ajudar a correr atrás. Você tem que ajudar a melhorar. Proativo, Você né? tem que ajudar a sair fora da caixa, entendeu? Sim. E enxergar o que está acontecendo ali dentro e para onde que você possa contribuir para ir. Eu acho que talvez isso que possa ter feito diferença a partir do momento que eu entrei nesses locais e consegui, né, tanto num local quanto no outro, ascender profissionalmente ali, né? Porque no Hospital das Clínicas, quando eu voltei, eu entrei de volta lá em 2013, em 2016 eu virei chefe do transplante de medula óssea, coordenador. 3 anos. Né? 3 anos virei coordenador do TMO. E eu acho que ser o coordenador do transplante de medula óssea do Hospital das Clínicas também foi o crucial para alguns anos depois eu virar o head hoje, né, o diretor do departamento de hematologia do Oscar Camargo Cancer Center. Caramba, né? que bacana. Uma coisa vai puxando a outra, né? Você acaba, quando você ocupa os cargos de liderança, que eu acho que isso daí é uma coisa que entra um outro capítulo aí, você se descobrir líder, eu acho que é um grande aprendizado, porque liderança hoje, o principal não é status, liderança é responsabilidade. Sim. Então, se você tem responsabilidade com os seus pares, ou seja, com aqueles que estão ali, né, que vamos dizer assim, você é o líder deles. Então, assim, você tem responsabilidade de desenvolver a si próprio e desenvolver os que estão junto com você. Sim. Esse é um ponto principal. E ao mesmo tempo, você tem a responsabilidade com a instituição que você está. Sim. Então, ou seja, você está ali porque alguém realmente investiu em você naquela posição, né? Você, vamos colocar assim, você não é um líder eterno, você está líder naquele momento. Sim. E tudo pode acontecer depois, né? Sim. Então, ou seja, acho que a questão da entrega ela é muito importante, né? Então, acho que isso daí é algo que requer um processo de você conhecer a si próprio e você amadurecer que tipo de líder que você quer ser. Eu gosto muito da liderança motivacional, sabe, Júnior? Então, assim, acho que quem trabalha comigo hoje sabe muito disso, né? De você realmente ter as pessoas ali e você tentar motivar as pessoas, né? Claro que, assim, uns você consegue motivar mais, outros você consegue motivar menos, um você vai ter que empurrar mais, outro não, entendeu? O outro já vai mais por si só. Mas é muito do perfil da pessoa e muito das expectativas que a pessoa também quer. Mas também vejo, doutor, que você faz muito a sua gestão, né? E a gente vê isso nas suas redes sociais, eu vou explicar por quê, através do exemplo, né? Eu vejo também você postando bastante na academia, se cuidando com a família. Eu vi que você fez toda uma mudança também na sua vida, de saúde também, com a sua família, estar junto. Então, ou seja, eu vejo nas suas redes sociais, também te conheço já há bastante tempo, e vejo o quanto também fazer essa gestão pelo exemplo ela é importante, provavelmente é isso que você faz mesmo. Você sabe que a gente toma alguns sustos, né? Essa coisa da parte física, né? De cuidar da saúde e tudo mais, isso veio no momento também, assim, quando eu tava nessa virada ali, né? De acumulando muita responsabilidade, tanto no Hospital das Clínicas quanto no Oscar Camargo, e eu realmente estava sedentário, me alimentando mal, entendeu? Então, e achava sempre que dava tempo de correr atrás. Ah, não, depois eu corro atrás disso. Até que chega uma hora que você toma um susto. Eu tava com 35, eu ia fazer 35, eu tava com 34, e aí fui colher uns exames. E aí, glicose alterada, colesterol alterado, a gente estava na casa de praia no Réveillon, virada de 2017 para 2018. O meu cunhado, você conhece bem, o Alan, esposo da Vanessa. Conheço. Nutricionista. Um abraço, Alan. Chegou para mim e falou assim, posso fazer uma avaliação nutricional sua?
Você vê que presentão na virada de ano, né? A pessoa fazer uma coisa dessa Olha, com poxa, você. na virada de... E aí ele foi fazer uma avaliação nutricional. E aí, realmente, eu tava com... Já tinha passado de sobrepeso, já era obesidade grau 1 para grau 2, 36% de gordura corporal, entendeu? Sabe? Já tava num nível ali, ali eu tomei um susto. Eu falei, não, eu preciso mudar. E aí comecei, né? Com dieta, atividade física e tudo mais. E aí o que impulsionou na sequência foi o seguinte, família. Quando meu filho mais novo, o Daniel, hoje eu tenho 2 filhos, a Sofia tá com 10 anos, o Daniel com 7 anos. Filhos lindos que você tem. Não, obrigado. Quando o Daniel estava com 2 anos, Júnior, a gente recebeu uma paulada, né, um golpe do destino, né, que a gente fala, que o Daniel foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Uhum. Hoje eu falo aqui naturalmente, mas durante muito tempo me doía muito falar sobre isso. Sim. Mas, a partir daquele momento, eu falei o seguinte, não, eu preciso me cuidar por ele. Pela família como um todo. Né? Então, assim, aquilo ali foi uma coisa que me impulsionou muito, me alimentar melhor, treinar de manhã muito cedo, que isso virou uma característica minha com o passar do tempo, porque o que acontece? Eu tenho uma rotina muito exaustiva, né? Uhum. Então, assim, a partir do momento que eu piso no hospital, eu não sei que horas que eu saio. Quando eu saio, eu tenho a minha família me esperando. Sim. E eu preciso realmente estar ali. Muitas vezes eu não consigo, né? Às vezes eu mesmo chego em casa muito tarde. Então, se eu tivesse que ir para uma academia, eu não ia conseguir. Uhum. Então, ir de manhã muito cedo virou uma característica minha. Então, 5 horas da manhã, eu tô dentro da academia. 5 horas da manhã. Isso desde 2018. 5 horas. Não é que 5 horas eu acordo. 5 horas eu tô lá dentro. 6 anos, na verdade. 6 anos. E aí, claro, naturalmente você começa a enxergar os resultados, né? Acho que quem fala que estética não importa tá sendo hipócrita também. O que eu acho basicamente claro, estética é bom. No meu caso, posso dizer que foi um benefício secundário. Uhum. É legal. Você tá ali, você realmente é bacana você ver, de fato, né? Mas eu tava num momento ali que realmente eu precisava mudar. E outra, quando você tá bem fisicamente, você tem o tripé, né? Corpo, mente, espírito. Claro, perfeito. Então, assim, você tem que saber equilibrar isso daí. Sim. Então, assim, se você se fortalece fisicamente, ao mesmo tempo cuida da sua mente, cuida do seu espírito, realmente você tá mais forte para aguentar todos os desafios que a gente tem. Agora, se você não se cuida, né? A mente não tá legal, entendeu? Você não tem uma fé, né? Aquilo que... Então, isso daí realmente você tá muito mais propenso a sucumbir os desafios que a vida te dá, né? Sim. E eu acho que lidar com aquele momento, né, o diagnóstico do Daniel, o momento de incerteza, o que vinha pela frente, entendeu? Aquilo ali foi um momento muito delicado, né? E eu poderia muito bem ter chutado o pau da barraca e falar assim, não quero saber de nada mais disso, pra que eu vou fazer atividade física, pra que eu vou me cuidar? Não, muito, muito pelo contrário. Foi o que me focou mais. Sim. Foi o que me fez, inclusive, influenciar positivamente na trajetória profissional também. Sim. Se você tá bem com você mesmo, naturalmente você vai estar bem dentro da sua profissão. Anota aí, pessoal. Vocês viram o que ele falou? Se você está bem, se o Jair está bem, o Dr. Jair vai ter sucesso. Exatamente. Se o Jair ele está bem em todas as áreas, ele com a esposa, com os 2 filhos, se ele está bem com a sua saúde, o Dr. Jair vai ser o único beneficiado. É impossível, né? O Jair ou o Júnior, né? Ele tá mal e o Dr. Júnior como psicanalista, o Dr. Jair como médico, estar bem. Nós temos que estar... Se o Jair está bem, o doutor vai ter sucesso. Você sabe que, assim, mas as pauladas que você leva da vida são a todo momento. Né? Então, assim, toda hora você vai ter alguma coisa que vai vir, pum. Agora, assim, agora cair e levantar que faz a diferença. Exato. Anota isso daí também, pessoal. Mas essa que é a grande questão. Errar, todo mundo erra. Entendeu? Então, assim, isso inevitável, daí né, inevitável, doutor? Ninguém exatamente. É perfeito. Eu não vou ser perfeito, nem o senhor, ninguém. Agora, a questão é, como que você lida com seus erros e como que você lida com as adversidades que surgem. Isso é muito bacana, pessoal, nota isso daí. Que eu acho que essa que é a principal questão. Então, assim, lidar com as adversidades, isso felizmente, assim, também se fortalecer te ajuda muito, né? Uhum. A boa e velha resiliência, né? Que eu acho que isso daí também te ajuda bastante, né? Então, assim, você focar naquilo que você consegue mudar. E de você entender que certas coisas estão além do seu alcance. Sim. E você não vai sofrer com isso. Então, isso daí também é uma coisa que é muito importante, né? E ao mesmo tempo também, assim, você vai errar a todo momento, você vai tomar algumas decisões e você fala assim, putz, vim pelo caminho errado, entendeu? E aí, claro, naturalmente é você ter humildade, reconhecer que você tá errado e você voltar atrás e tentar consertar aquilo ali. Eu não conheço nenhuma pessoa de sucesso
que acertou 100%. Nunca, jamais. Isso não existe. Eu também já tive vários caminhos. Opa, eu errei aqui, vamos voltar. Volta lá, desculpa aqui, desculpa ali, vamos embora, vamos voltar. Isso é importante. Mas eu também queria te perguntar sobre essa parceria sua e da sua esposa. Né? Eu sou muito fã de vocês dois, né? Porque existe uma parceria muito grande, como você próprio falou, né? Vocês estavam namorando, vamos junto pra cá, lá, e vocês construíram uma história muito, muito bonita, né? Eu acho que essa parceria é tão importante quando os dois caminham juntos, né, doutor? Com certeza. Isso daí é algo que é muito importante você ter o apoio. Sim. Então, assim, a decisão de ficar em São Paulo foi uma coisa assim, que para ela foi muito difícil. Porque, assim, para a mulher, muitas vezes você ter o apoio, né? Ainda mais quando é mãe, aquela coisa toda. Assim, graças a Deus a gente teve mesmo a distância, né? Então, a família que veio muitas vezes nos visitar, que passou algumas temporadas aqui, isso daqui é algo que também ajudou a gente bastante. E hoje, naturalmente, Júnior, a gente fala o seguinte, que eu fui entender muito esse mundo do autismo. Né? E de fato, como que isso mexe com a dinâmica das famílias e com as dinâmicas dos casais, né? E isso daí a gente teve que ir atrás, entender isso ao mesmo tempo, né? Ver de fato, né? Pra gente não deixar aquilo ali sucumbir a gente também. É importante. Que isso daí foi uma coisa porque assim, o dia a dia normalmente já te massacra muito, né? Então assim, você vai estar aqueles momentos ali que você... Querendo ou não, ninguém é perfeito de não deixar de levar problema para dentro de casa. Você acaba levando naturalmente, né? Agora, assim, todos os momentos de tomada de decisão que eu tive 100% de apoio dela. Isso é muito importante. Então, assim, toda vez que eu tinha que tomar, não, agora é o momento de tomar uma decisão que vai mudar tudo. Você tem que ter o apoio da pessoa do seu lado. Sim. Isso não tem jeito. E admiro muito a mãe que ela é, né? Então, assim, não só falando da questão dela comigo, né? Ela comigo realmente, assim... vamos dizer assim, o que o Jair hoje, o Dr. Jair é hoje, tudo isso daí, na verdade, isso daí tem muito da influência dela também. Sim. Agora, ela como mãe também é algo que, e como mãe atípica, né? Então, assim, os atípicos são os neurodiversos, né? Então, ela como mãe típica e mãe atípica realmente tem uma entrega muito bonita, né? Então, isso daí, claro, também vai ter sempre 100% do meu apoio ali por trás, né? Sim. Então, Júnior, acho que é isso também, entendeu? Acho que é muito cada casal saber superar as adversidades. Entendeu? E o que é legal, né, doutor, que assim, vocês entenderam. Eu não quero que vocês achem que estou falando do lado religioso, mas que tenha também, né? Acho que quando o casal ele entende que a sua casa ele é um santuário e que todos que estão ali dentro daquela casa precisam se unir, estar junto e evitar as influências externas e deixar que o casal esteja, tudo fica muito mais fácil, né, doutor? Porque imagina, vocês estão aqui em São Paulo, né? Imagina, há uma diversidade atrás da outra e vocês entenderam que a nossa casa é um santuário e que a gente precisa cuidar e vocês cuidaram muito bem e estão vencendo todas as adversidades. Eu brinco e falo o seguinte, que fora de casa, claro que a gente tá falando muito sobre isso hoje, sobre trajetória profissional, sobre tudo isso, mas assim, agora o melhor de nós está dentro de casa. Concordo. Anote isso daí. Mas entendeu? Repete, por favor. Não, mas é isso mesmo. O melhor de nós está dentro de casa. Exatamente. Esse é o segredo. O segredo está aí. Se a gente entende isso que o senhor acabou de falar, tudo fica melhor. Eu concordo. Assina embaixo. Concordo. O melhor está dentro de casa. E, de novo, é a mesma coisa. Se na vida profissional você erra, na vida pessoal você erra, na vida familiar você também erra. Você erra como esposo, você erra como pai. Exatamente. Então, assim, de novo, resiliência, capacidade de reconhecimento e adaptação. Exatamente. A mesma coisa aqui também. Exatamente. Hoje a gente vê, por exemplo, doutor, o senhor bastante na mídia, né, os reconhecimentos do Brasil, né, tudo isso, que é legal, é bacana, a gente gosta, mas que nem o senhor falou, o melhor está dentro de casa. Mas eu queria também falar um pouquinho sobre esse reconhecimento, né? Vocês estão trazendo aí para o Brasil um tratamento novo, que saiu bastante aí nas revistas, nas televisões. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa conquista, que o beneficiado vai ser muitos pacientes aqui do Brasil que vão poder ter aí novas oportunidades de tratamento, né? Sim, sim. Bom, o que eu busquei ao longo da minha trajetória em termos de foco, dentro da minha especialidade subárea, é a parte além da hematologia, os cânceres do sangue, que é a oncohematologia, e uma das modalidades de tratamento que é o transplante de medula óssea.
Então foi isso que eu fui buscar em Seattle lá em 2012. E isso naturalmente ficou como um grande foco meu hoje também, né? E aí veio um desdobramento dessa parte, né? Que são as terapias celulares, né? Que envolve, na verdade, você... O transplante de medula é uma forma de você também tratar com células, né? Mas assim, isso daí é você fazer células do próprio sistema imunológico do paciente serem modificadas geneticamente para elas voltarem a destruir a doença. Isso é muito fantástico e você... mesmo? Você pensaria que isso era uma coisa futurista uns anos atrás. Parece ficção científica, né? Parece. Não, para quem tá de fora, por exemplo, a gente fala assim, caramba, já é possível isso? Então, exatamente. E aí isso daí começou a ser movimentado fora, né, em outros países primeiro, e tudo na medicina começa através de pesquisa clínica, estudos clínicos e tudo mais. E depois começaram a ter as aprovações, né, isso já não considerando mais experimental, prática clínica mesmo, né, uso comercial e tudo mais. A aprovação, na verdade, começou nos Estados Unidos em 2017. Então a gente começou a ver o mundo todo já acontecendo, né, essa realidade e tudo mais, pacientes sendo tratados, pacientes sendo beneficiados, etc. E aí a gente começou, né, toda essa vontade de querer trazer para cá. E aí isso foi uma das minhas prioridades dentro do AC Camargo, né? Então ali a gente foi atrás, ali a gente teve que qualificar o centro, né, porque fazer essa terapia não é simples, você tem que treinar pessoas, né, investir em infraestrutura dentro da própria instituição, né, para poder receber esse tratamento. E isso tudo levou um tempo, né? Eu assumia como diretor, como head da hematologia em 2019 e coloquei isso como uma das minhas prioridades, né? Então, ou seja, hoje a gente está no momento agora que a gente já tratou mais de 20 pacientes com essa terapia, né? Desde de uso comercial ou prática clínica, né, não mais considerada experimental, até algumas pesquisas que a gente tem, né, em parceria, né, com fabricantes desse produto, que a gente consegue beneficiar os pacientes sem custo nenhum para eles. Que né? legal. Que isso é pago integralmente pelo estudo. Né? Então, tudo isso, na verdade, entre os estudos clínicos e a prática clínica, já foram mais de 20 pacientes tratados hoje na instituição. E isso foi bastante importante, né, a gente ter esse reconhecimento, esse trabalho ser visto, né? As pessoas verem que a gente não só faz, mas faz bem também. Sim. Então isso daí, ver pacientes sendo beneficiados com a terapia, tudo isso daí foi muito importante, sabe, Júnior? Então esse é um momento que a gente está dedicando bastante e vislumbrando muito para o futuro, né? E eu acho que o mais importante é isso também, é você mapear as tendências dentro da sua área. Então assim, não importa a área que você esteja, tem o olhar daquela sua realidade atual, mas não fica limitado só a ela. Porque Anota assim, aí, pessoal. O dia a dia te consome Anotem. muito. Senão o que acontece? Você vai olhar só o presente, só o dia a dia ali dentro, que tem muito aquela coisa, né, do que você faz, os incêndios que você apaga, as imperfeições, isso e aquilo, você deixa de olhar para frente. Sim. E o olhar para frente, o olhar para o horizonte, é o que te impulsiona. É o que vai te levar para lá. Né? Doutor, e essa terapia nova é revolucionária. Então vem hoje aí trazer benefícios, né, e trazer sucesso para muitos tratamentos hoje, né, no Brasil, né? O tratamento contra o câncer, na verdade, ele tem um tripé muito significativo de décadas, né? Que é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E aí, você tem algumas coisas que foram agregadas com o tempo também, né? Então, assim, mais recente, né? Por exemplo, transplante de medula óssea é uma forma de terapia celular. Você tá falando de um procedimento que você tem o quê? Uns 30, 40 anos, mais ou menos. Mas aí você começou a ter, né, novas terapias celulares e novas formas de imunoterapia, que é você trabalhar o sistema imune como sendo o que faz a diferença contra a própria doença, contra o próprio câncer, né? Então isso tudo, na verdade, foi sendo redesenhado agora. Então hoje, na verdade, além desse tripé que continua importante, você tem outras coisas que foram agregadas ali também. Então a imunoterapia é uma delas, terapia celular é outra também, ou as duas coisas combinadas, porque a própria terapia com essas células aí, que são as células CAR, é uma forma de imunoterapia com terapia celular, né, já que a célula que você obtém é do próprio sistema imune do paciente. Então tudo isso, na verdade, cai ainda mais nessa questão da medicina personalizada que a gente vem falando. Que legal. Né? Então, assim, de você ter opções de tratamento para poder oferecer para o seu paciente e que, de fato, você saber o momento certo de usar cada uma delas. Que legal. Doutor, saúde emocional. O quanto isso é importante no tratamento de um câncer? Também algumas pesquisas dizem que muitas vezes, aí eu quero a sua opinião sobre isso, que dizem que em muitos casos, de um modo elevado, que muitas vezes pessoas que acabam tendo câncer
tem por princípio emocional. Como é que, né? Como é que é essas pesquisas hoje? Se existe mesmo? Como é que está tudo isso? Como é que é a saúde emocional nesses tratamentos? Sabe, Júnior, isso a gente ouve muito, assim, porque tem muitos pacientes que chegam pra gente, normalmente passaram por um momento difícil e falam assim, eu tive câncer por causa disso. A gente não tem nada comprovado hoje cientificamente sobre essa relação de causalidade. Tá. E a primeira coisa que a gente faz é tirar a culpa do paciente. Porque muita gente chega achando isso, entendeu? Tem muita gente que acha que... Tem alguns pacientes, inclusive, que trazem uma carga de culpa achando que isso é justiça divina. Isso é muito importante você estar falando, porque todo mundo, essa culpa até atrapalha no demais. tratamento, Então, assim, né, a primeira doutor? coisa é muito tirar importante. a culpa do paciente. Legal. Entendeu? Você racionalizar o diagnóstico ali de fato e ao mesmo tempo trabalhar o emocional como sendo um suporte necessário. Porque o que acontece? A jornada do paciente no tratamento oncológico ela é muito longa. Então você também tem vários percalços ali, altos e baixos, tudo isso. O enfrentamento é muito importante que o paciente tenha, porque o enfrentamento é o que vai fazer ele superar cada etapa dessa. Então o suporte emocional, saúde mental é cada vez mais crucial para todos os pacientes que estão lidando com isso. Eu atendo muito, doutor, trazendo aqui para a gente, né, nesse assunto, eu atendo muitas pessoas que estão fazendo um tratamento de câncer. Recentemente, agora, uma paciente, ela terminou sua última sessão de quimioterapia, né? Ela teve que tirar os 2 seios. Imagina para uma mulher, né? Que ela teve que tirar o seio. A mãe dela, olha, a sogra faleceu. 3 meses depois, a mãe faleceu de câncer. E 4 meses depois da mãe, ela descobriu que tinha o mesmo câncer que a mãe. Então todo esse processo, né, e eu tenho visto que quando as pessoas elas têm um acompanhamento mental e elas acompanham, o tratamento é diferente. Quando tira essa culpa, eu falo isso porque eu acompanho todo dia isso na minha clínica. E na maior parte das vezes, a gente tem pacientes que trazem isso, e geralmente eles ouvem de alguém. Essa coisa da justiça divina. Isso é a pior crueldade que uma pessoa pode fazer com a outra. É cruel mesmo. Então, assim, isso daí é a primeira coisa que eu acho, assim, que quem estiver ouvindo a gente, para jamais fazer esse tipo de comparação quando algum familiar ou qualquer pessoa tiver. Sim. Né? Isso, por exemplo, no próprio autismo também tem. A pessoa fala assim, não, mas meu filho nasceu autista porque eu fiz tal coisa. Não, entendeu? Tira isso da cabeça. A primeira coisa que eu acho que você tem que tirar é isso. Porque assim, justiça divina, Júnior, isso tá muito além da minha compreensão e da sua. Exato. E a gente tem que tomar cuidado, eu vou falar isso porque eu fui missionário da igreja católica durante muito tempo. Até mesmo, pode ser católico, evangélico, espírito, não importa. Tome muito cuidado, às vezes, quando alguém vai te pedir auxílio de oração e você, antes de trazer conforto, você traz culpa. Temos que tomar muito cuidado com isso. Exatamente. Não, esse é um ponto crucial. Às vezes a gente vê isso daí também. A pessoa que foi se aconselhar e a pessoa disse alguma coisa para ela. Tem algumas religiões que tem muito essa questão do karma, né? De falar muito sobre isso também, né? E a pessoa achar isso. Então, assim, e isso daí, para quem tá com a doença, é um fardo que a gente tem que tirar dela. É uma coisa muito importante. Isso eu sempre vejo muito nas consultas, né? Se eu percebo que a pessoa está com um fardo ali que ela está carregando, eu tento tirar. E às vezes isso é o pior que o câncer. Essa culpa que atrapalha. Você entende o que eu quero dizer? O câncer já é uma doença que já é uma trajetória para tratar. Né? E às vezes esse peso dela piora tudo. É isso aí. É complicado, doutor, mas eu vejo que, assim, graças a Deus que nós temos pessoas igual você no nosso país. Doutor, que alegria ter você aqui no nosso programa. Mas pra gente encerrar, doutor, imagine que esteja aqui sua esposa e seus filhos. O que você diria depois de contar sua trajetória? O que você diria pra essa família linda? Eu falei isso pra eles ontem, na verdade, né? Ontem a gente teve um momento especial, que uma reportagem nossa foi ao ar no Fantástico, né? Falando sobre essa terapia com as células CAR que a gente tá fazendo. E aí a gente tem um hábito no final do dia de sentar todos juntos aqui, né, juntos e fazer uma oração, né? Ou mesmo quando a gente tá na cama lá já cansado ali, não, vamos sentar aqui todo mundo fazer uma oração. E eu falei exatamente o que eu disse aqui. Agradeci por tudo, né? Por aquele momento que a gente estava tendo ali, né? As crianças acharam o máximo ver o papai na TV. Ao mesmo tempo eu disse para eles o seguinte, que a gente tem que ser grato por tudo aquilo que a gente tá vivendo ali, mas a minha gratidão maior era por eles. Né? Então, assim, porque de novo, a nossa melhor de nós está em casa. Está em casa. Está ali. Então, meu melhor é com eles, é para eles, sempre. Né? Então, isso daí e claro, a gente nunca pode deixar de dizer o quanto que a gente os ama, né? O quanto que eles são importantes na nossa vida, porque isso de fato
A vida é um sopro, né? Então, assim, a gente tem sempre que falar, repetir, dizer cada vez mais, né, o quão importante eles são. Sim. Gente, aqui embaixo tá as redes sociais do Dr. Jair, procure ele lá, siga ele. Olha, vale a pena seguir as redes sociais dele. E, doutor, muito obrigado. Te espero no dia 16 de abril no lançamento do livro, no aniversário do nosso programa. Todos os nossos entrevistados, vai ter ali um momento especial com todos eles. E muito obrigado por você ter vindo aqui, viu, doutor? Tá ótimo. Prazer todo meu, Júlio. Tamo junto, pessoal. Semana que vem nós estamos aqui também no Sou Bem Sucedido. E dia 16 de abril eu espero você. Coloca aí no QR Code aí, ó. Diga lá, eu quero ir no lançamento, que a gente vai mandar um convite pra você, tá bom? Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.